Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. Não sei exatamente qual que é o número do episódio de hoje, mas eu sei que para você que segue a gente por questão de acompanhar, aprender sobre fissura, hoje eu chamei um colega, um amigo, que trabalha junto no hospital já tem um tempinho, né? Eu posso falar assim, né? Um amigo Já, com de certeza. trabalho ali, de longa data, e que é muito importante na sua participação na reabilitação dos pacientes com fissura. Dr. Rodrigo Criado, cirurgião plástico ali, quem cuida dos bebês, né? Uma pessoa muito querida ali por todo mundo que é seu paciente aí, que se você conhece alguém, você vai saber do que eu tô falando. Então, muito obrigado aí da sua visita hoje aqui, da sua disponibilidade. Eu sei que você é corrido. Eu acabei de sair do centro cirúrgico, inclusive. Veio direto, quase que veio com a roupa do centro cirúrgico, então. Quase. E lembrando que esse podcast tem o apoio da Tal Chá, então eu vou servir um chá Eu escolhi por você um chá branco aqui, acho que você vai, se não tomou ainda, você vai gostar. Também da Guela Padaria e da Dental Brasil. Você já foi na Dental Brasil? Acho que não, Não, né? Que é Dental uma, Brasil não. acho que é uma loja Na Goela, com na Guela certeza. já foi. E eu brinco com todo mundo aqui que na Guela todo mundo vai e fala: Você já comeu pão na padaria? Não, mas já tomei café, já comi doce. Os Ah, lanches, é muito bom lá. Agora tá servindo almoço, né? E tem a segunda unidade ali na Alameda Pinheiro perto da Brizola. gente. É. Então ficou mais fácil. E da Tal Chá, a gente tem um cupom de desconto lá ainda, válido, Bastos10, aí para você ganhar 10% de desconto nas suas compras. E acho que eles me deram porque a gente compra bastante chá mesmo. Você tem razão, viu? Eu imagino. Você tem razão, a gente acompanha. Deixa eu tirar o infusor daqui. E, Rô, eu gosto sempre de saber, assim, não, eu até sei um pouco, né, mas de como que vamos falar primeiro de como a cirurgia plástica chegou na sua vida, né? Porque acho que a primeira decisão depois da sua graduação foi essa, né? A especialidade da cirurgia plástica, né? Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu fiquei em dúvida o que eu queria fazer. Fiquei em dúvida em oftalmologia e cirurgia plástica. Eu acho que ali já foi a decisão, já foi que se fosse para eu fazer cirurgia geral, seria para fazer cirurgia plástica. Como eu não tinha certeza sobre o que eu queria, eu prestei as duas provas, né? Eu prestei Ah, metade das provas para oftalmologia e metade das provas para cirurgia geral. E eu fiquei em primeiro na mas lista. não tinha nenhuma pendência para nenhum lado, assim. O que O saísse que seria. saísse. Mas, voltando um pouquinho atrás, Ah, eu fiz a mesma coisa com medicina. Eu prestei metade de odontologia e metade de medicina. E eu passei em odontologia e na Unesp, em Araçatuba, e passou em e medicina. passei em medicina na faculdade de Não, é uma Catatuba. boa tática, né? Então, assim, São aí. dois gols sempre, E né? nessa verdade, nesse momento, quem escolheu foi meu pai. Porque eu falei assim, pai, eu passei numa faculdade pública, né, de dentista, e passei numa faculdade que era uma fundação, né? Ela era particular, mas não era uma particular. Ela Tinha um custo, assim. Ia tinha ter um um. custo bem acessível porque ela era financiada por uma fundação. Eu falei, não sou eu que vou pagar, é você. Né? Eu falei Você pôs assim, na mesa as suas opções ali eu falei naquela assim, eu hora. acho que eu vou ser feliz nas duas coisas. Eu falei, então, aí meu pai, na hora ele falou, não, você vai fazer Medicina. medicina, eu vou pagar. Então foi a primeira Sua irmã é mais dicotomia. nova? A minha irmã é mais Tá. nova. Então E ela ela escolheu prestou, depois, e é. ela prestou a mesma coisa, medicina e odontologia, E só ficou que na. e acabou ficando na odontologia. Tá. E aí então já foi mais ou menos isso para ser médico e depois para ser cirurgião plástico foi a mesma coisa. Eu falei, eu vou prestar Ah, você passou nas duas oftalmo. também? Não passei. Na Ah, oftalmologia, eu fiquei em primeiro na lista de espera do Hospital Oftalmológico de Sorocaba, que é um dos melhores hospitais do Brasil de oftalmologia. Eram 4 vagas, eu era o quinto. E ninguém desistiu. imagina, Aí, né? Que daí é aí, mais eu já, difícil. aí eu já tinha passado em cirurgia geral em Brasília. Falei, bom, agora, se for para fazer cirurgia geral, é para fazer cirurgia plástica. E aí eu terminei a cirurgia geral e Em tive Brasília mesmo. em Foi em Brasília. Brasília. E tive a grande felicidade de fazer cirurgia plástica no Rio de Janeiro. Então, assim, fiz no Hospital de Ipanema, né? Um hospital muito bom. É até hoje um hospital muito bom. E Hum. foi uma formação muito boa, porque era um hospital que, e lá no Rio de Janeiro, você tinha a possibilidade de entrar em contato com todas as sub-áreas da cirurgia plástica, Tinha dentre trânsito elas livre, assim, dentro do hospital. fissura, crâniofacial, queimados, reconstrução mamária, Era geral tumores. mesmo. Então foi muito bom. E lá foi o meu primeiro contato com fissura, vamos dizer assim. E é muito engraçado isso na minha vida, porque eu era R1 de cirurgia plástica, e eu me identifiquei tanto com o tema fissura, Mas sem sem saber que estaria aqui nada. hoje, Não, né? imagina.
Porque, na verdade, eu nem achei que fosse voltar para a região. A minha ideia era ficar no Rio de Janeiro ou uma outra grande capital, Você né? gostou de morar lá? Gostei de Gost- morar em cidade grande, É. né? A cultura, a No Rio eu não facilidade. tenho contato, mas em Brasília eu vou bastante ainda hoje. A gente já atende lá também. Brasília foi mais puxada porque a cirurgia geral é muito puxada. Eu não tive tempo para Conheci a praticamente cidade. nada, muito pouco. Mas Agora no sabe que Rio não. eu já ia desde 2016 para lá. Daí acho que no comecinho da pandemia, a primeira vez que eu voltei aí lá, eu peguei um Uber e falei, viu, você vai fazer depois do almoço? Ah, tô fazendo nada. Falei, viu, você não me leva a conhecer os lugares aqui, que eu venho aqui faz um tempão, não conheço Conheço nada. nada. Não conheço nada daqui. Só É, ia do hotel, ao hospital e ia embora. eu conheci, sim, um pouco de Brasília, maravilhosa, né? Os pontos turísticos todos, e a cidade é muito organizada, muito quadriculada. Então, assim, é muito bom. Mas nada se compara ao Rio de Janeiro, Eu nunca fui pro Rio né? assim, nunca conheci a Então, fundo. então, assim, foi muito boa a experiência lá. E aí, eu me identifiquei com a fissura, fui um dos melhores residentes daquele ano por conta da fissura, ganhei um prêmio, tudo, e passou, né? A minha Ficou ali. ficou ali. Aí a minha formação toda foi para cirurgia estética, né? Eu fiz curso no Pitangui, na época ainda era vivo, e meu hospital era de ponta em grandes coisas das inovações da plástica. E assim, aí acabou que eu terminei a residência no Rio de Janeiro e abri um concurso para trabalhar no hospital estadual, na unidade de queimados. E aí eu No falei, Rio. aqui em Aqui em Bauru, Bauru já, de volta em pra Bauru. cá. Aí eu falei, bom, um concurso para cirurgia plástica, né, perto da casa dos pais. Eu Pode ser uma. nunca mais voltei, né? Eu nunca mais voltei para a região depois que eu saí Era só fim para de ano, só estudar. de férias, assim. Aí eu falei, bom, eu vou prestar. Aí eu prestei, passei, acabei voltando para. Foi quando eu voltei para Bauru e comecei a trabalhar no hospital estadual e falei, bom, essa é a única cirurgia reparadora, né, que eu vou me dedicar e vou ficar com o meu consultório, Vou né? começar um consultório aqui. Começar um consultório. Meu pai tinha feito um consultório para mim em Jaú. E aí eu fiquei em Jaú, Bauru, até que passaram alguns anos, abriu o concurso do Centrinho. E aí eu falei, presto ou não presto, né? Do tipo, eu já tinha algum contato, mas dali a trabalhar com fissura, eu falei, bom, Porque é só isso, né? é, É. Não, só isso não. Você ia voltar a fazer uma outra mais especialidade, né? uma outra especialidade. E aí eu falei, eu vou prestar. É Falei, que fala só, parece que é pouca coisa. é, Não, mas não é não. eu É falei, muito eu falei, desafio, não, né? é muito desafio, muito. Não tem um dia que é igual, Não. né? Mesmo depois de 12 anos. E aí abriu o concurso do Centrinho, foi quando eu prestei, passei. Falei, bom, eu vou ver, né? Isso já tem 12 12 anos, anos. 12 Eu anos. falei, eu vou ver se eu me encaixo, se é pra mim. Aí acabou, né? Quando eu comecei a trabalhar lá, Mas você não tem uma coisa dali, assim, que eu sinto muito isso. Acho que eu sou dentista porque eu conheci lá e por todo dia me senti útil estando lá dentro, Rô. não, eu acho que assim, começar a trabalhar no Centrinho mudou completamente a minha vida. Trabalhar com as crianças, assim, com as crianças fissuradas, é um misto de desafio e prazer e satisfação, E chorar junto com a mãe. porque na verdade você realmente muda a vida da pessoa, Muda pra né? caramba. E a cirurgia plástica, você deixa uma assinatura Eu fico na imaginando pessoa, entendeu? uma coisa assim da cirurgia plástica, porque a gente já pega os meninos maiores, né, as crianças um pouquinho maiores. Mas já recebi bebê aqui no consultório, é você receber o bebê no centro cirúrgico e devolver ele. É, é muita Essa hora emoção, é muita emoção. Eu já tive eu acho que é uma várias, emoção que nunca passa, não, né? eu já tive várias situações com mães assim que me deixaram extremamente emocionados, assim, da mãe falar que a criança era o segundo nascimento da É. criança, entendeu? Que eu estava devolvendo uma criança para ela nova e que ela estava considerando aquilo como se fosse um novo parto. Um recomeço, Um né? recomeço. Então, assim, me tocou demais. E isso foi me cativando ao longo dos anos. E eu fui me envolvendo cada vez mais. E acabei abdicando até um pouco do meu consultório para me dedicar A ficar à ali. fissura. Não me arrependo. Gosto bastante do que eu faço. E não me vejo não fazendo isso hoje. Né? É engraçado que as minhas crianças de 3 meses estão Já pré-adolescentes, estão né? Então, assim, você está vendo eles crescerem, você está vendo o mundo deles terem acontecido depois da sua cirurgia, de volta à né? De normalidade ali, volta à né? normalidade e assim, E às vezes pra uma gra... mãe que não esperava que isso nunca fosse acontecer, né? Porque quando vê o bebê, às vezes acha que não vai ter uma solução, né? E eu tenho a felicidade também de trabalhar no caso novo do Centrinho, que é onde chegam todas as famílias,
Então você é a cara, a primeira, Eu sou a primeira a pessoa primeira impressão deles ali, das né? crianças com cirurgião ali dentro. Então isso é muito bom, porque ali você acalma a família, você acolhe, você explica, você dá prognósticos, entendeu? Então é Você dá muito um bom. gás para a família continuar, né? E assim, a gente vê, eles conseguem ver que o caso não é um caso isolado, que é só abrir a porta ali. Mas sabe que eu vejo muito disso daí, né? O vô da minha mulher, ele nasceu com uma fissura no lábio. E ele não é mais vivo, mas a gente conseguiu levar ele lá um dia no centrinho para conhecer. Quando ele chegou lá e viu as crianças, porque ele foi ser operado muito mais velho, não foi nem pro cirurgião plástico, tem toda essa história. Mas quando ele foi no hospital e viu as crianças já com o lábio fechado, ele chorou só de eu entrar lá. É, Porque ele foi ser operado na adolescência, sei. Imagina, né? Imagina o quanto isso causou não é? de problemas, né, para essa pessoa, de não ter tido a sua reparação. Então, assim, é incrível, porque você realmente você traz a criança de volta ao convívio, Hum, né, sem muito estigma, porque a gente tem uma excelência, né, de resultado. é. Eu acho que os nossos resultados são muito bons e Um volume muito grande um de volume serviço, muito né? grande de serviço e a gente, Você não passa uma semana sem fazer uma cirurgia imagina, praticamente, né? não, Não consegue, né? não. Eu nem sei quantos pacientes eu já operei ao longo desses anos. Então, assim, é bom, é Hum. gratificante, né? As crianças agora, pré-adolescentes, Você eles vê, mesmo falam, né? Do tipo, doutor, eu tô muito satisfeita, eu tô feliz, não você tem consegue nada. manter esse contato ainda É no dia porque, a na dia? verdade, assim, Ou eles vão te procurar? eu os acompanho, porque, assim, para eu dar alta para um paciente, vai ser só com 18, 20 Depois que eu anos, terminar assim, você depois que vai. terminar tudo, né? Então, assim, eles voltam a cada 2, 3 anos comigo. Então, eu sempre marco tudo no prontuário. Então, eu falo, olha, a última vez que você voltou, você tinha 5. Agora você tem 8. Agora você tem 9. E as crianças ficam assim, nossa, né? Faz muito Parece que foi tempo, ontem, né? né? Então, assim, e eu tô acompanhando e tá sendo muito gostoso. Porque, assim, é como se fossem meus filhos, porque eu tô operando com 3 meses, eu vejo Tá acompanhando a cada ele. tanto tempo, né? E as crianças me reconhecem agora já no centrinho, nos corredores, as crianças me chamam, as crianças vêm até mim, entendeu? É o Então, tio assim, Rodrigo. é muito prazeroso. Eu trato eles como se fossem um sobrinho, um É. filho, entendeu? Então eu dou essa liberdade de ser uma coisa mais próxima. E isso é muito gostoso, é muito E às prazeroso. vezes eles lembram. E né, é que não é todo mundo que você vê no caso novo que fica seu paciente, né? Tem esse ponto, Não, né? não, eu atendo, eu brinco com as mães, porque às vezes elas perguntam, é você, Né? né, que vai Tem me isso, né? operar? Eu falo assim, ó, é impossível. Eu atendo todas as crianças É. que chegam, Eu quase, tenho que né? dividir com os Eu colegas, falei né? assim, tem uma equipe muito boa, né, que faz as cirurgias aqui, e isso serão distribuídos, mas eu falo para eles, vocês vão conhecer o médico que vai Faz muito tempo que eu operar. não vou no caso novo ver uma consulta. É Eu muito já fui ver. gostoso, não é muito gostoso porque é multidisciplinar, então tem o dentista, né, Porque tem para o quem não, geneticista, porque para quem não sabe, o caso novo é o primeiro dia do paciente no hospital. É a avaliação que ele vai ter que ele passa ali por uma junta de uma profissionais, junta de né, para profissionais. decidir mais ou menos um norte ali para o tratamento desse paciente. Então é o primeiro dia, né? É bom porque assim, cada um vai dar uma diretriz da sua área, né? Então assim, Quase uma coletiva de imprensa ali o pro cirurgião seu plástico bebê, vai né? falar da parte cirúrgica, o dentista vai falar do tratamento ortodôntico, depois A talvez fono do que vai a fono fazer, do que vai fazer, a geneticista ela já fala que vai ter um acompanhamento a enfermagem já para marcar a cirurgia e e para pesar e para então combinar. assim, é muito bom. E aí, por conta disso, eu acabei me dedicando mais a cirurgias reparadoras, de uma E certa hoje os forma. queimados não estão mais com você. Tá Então também, também tá continua? também. Eu fico um dia da semana, né, na unidade de queimados e fico alguns dias da semana com É que é uma fissura. alegria diferente cada lugar que você vai, né? Uma energia diferente de cada um, Na né? verdade, assim, eu sempre falo isso quando me perguntam, ah, você gosta mais do quê? Né? Eu É falo, muito olha, diferente, é né? muito diferente. Eu falo assim, nos queimados, você salva as pessoas. Porque se você não fizer o tratamento correto, a pessoa tem uma chance grande de falecer. É. Então lá você salva. E lá E no e ela também não centrinho, escolheu estar lá, né? e no centrinho, você muda a vida da pessoa, né? É antes de você e E depois de depois. você. Porque assim, a sua intervenção propicia depois do tratamento do dentista, propicia a fala, né? Um bom resultado cirúrgico faz com que a criança tenha mais chances de falar bem, sem ter nenhum estigma da fissura, propicia um tratamento ortodôntico bom, uma cirurgia É, buco ou não, se for precisar, um ortognático ou não. Então, assim, é bom demais, sabe? porque as cirurgias separadoras, né, as primárias, né?
de certa forma, para quem não sabe do tratamento de paciente com fissura, é de certa forma a primeira e a mais importante, a que muda para mais ou para menos o que vai acontecer ali no Exatamente. crescimento, né? Então, a Porque na delicadeza verdade. do profissional, a técnica utilizada, isso pode ajudar muito ou criar uma cicatriz para sempre também, às vezes. Eu falo para os pais, eu falo assim, a chance é a primeira cirurgia. Não que as outras não possam ser feitas, mas você tá ali com material virgem na E mão muito para pequeno, né? Muito, trabalhar, muito jovem, muito né? pequeno, né? Isso para mim, no começo foi impactante, porque eu nunca tinha trabalhado com operado criança tão pequena, A gente tá falando né? de, às vezes, bebês de De seis seis meses, né? Na meses, média ali, né? né? Há um tempo atrás a gente operava com 3 meses. E hoje, assim, a gente também opera alguns casos com 3 meses, mas casos um pouco mais complexos a gente tende a operar um pouquinho mais próximo dos 6 meses, né? Mas isso tudo foi novo para mim, né? Operar bebê, Receber o bebê né? ali, Operar um bebê. porque tudo é diferente, né? Desde o material que usa para anestesia, É, aonde eles ficam no carrinho, tudo é diferente para o bebê, a né? delicadeza do Instrumentais procedimento, também, a né? delicadeza do procedimento em si, não é para qualquer Hum. pessoa. Né? Eu acho que você tem que ter realmente uma aptidão para aquilo, como para qualquer outra, para uma Hum. neurocirurgia, enfim, né? Para qualquer, você tem que ter aptidão para aquilo. Então, eu acho que é delicado, sim. Nós estamos falando de bebês. É. É o que você falou, né? A entrega da mãe ali no centro Nossa, cirúrgico é um é demais, momento. é. Porque assim, eu sinto isso na ortognática, no enxerto tem isso, mas eu falo, o bebê Sim. é uma pecinha ali, né? Um. Ao mesmo tempo que é bom você já ver o pós-operatório, né? E falar, poxa, Tá ali, mudou, né? É é, muito bom. conseguimos. Conseguimos. É. E assim, é bem desafiador, porque toda semana eu faço cirurgia, eu falo, mas não é possível. Depois de todos esses anos, Dá um friozinho na barriga ali, ainda né? é difícil, ainda é diferente, ainda é desafiador, por mais que você tenha habilidade, técnica, Sabe o que tá acontecendo, né? conhecimento, né? Cada cirurgia é uma. Eu falo que é impressionante. Tem hora que você olha e fala, não, tem tudo para ser tranquilo, mas não é. Só que não é. E o... Mas eu falo disso daí porque essa decisão é muito difícil, né? Toda cirurgia pela segunda vez sendo repetida, né? A gente sabe que cria uma cicatriz, né? É mais difícil o descolamento. Então a primeira é aquela que tem que ser bem planejada, né? E às vezes o paciente não tem a chance, né? Isso é É, é que assim, às vezes a o gente ruim, recebe né? pacientes de algumas regiões em que houve uma intenção de Uma fechamento da tentativa, né? fissura, sem muito, vamos dizer assim, sem muita técnica. Eu não sei se ele ajudou, a pessoa que operou ajudou ou atrapalhou a vida daquela Hum. pessoa, porque às vezes se não tivesse feito, talvez a família tivesse procurado um centro um pouco mais Com calma desenvolvido, ali, né? especializado e tivesse conseguido uma primeira cirurgia melhor. Então, assim, você operar um paciente que teve um mau resultado de uma cirurgia anterior, você já começa de uma situação bem mais complexa, né, do que uma cirurgia primária. E isso daí é uma coisa que às vezes os pais, assim, mas eu não sabia, né? Nasceu e fizeram encaminhamento, né? Então É, sempre tem uma história ali por trás sempre tem que uma é. história por trás, né? Até porque não eu falo de má intenção, né? É que assim, às vezes a pessoa propõe ali, tem criança, tem bebês, às vezes que são operados com um dia de vida. Hum, Em alguns serviços se opera com um dia de vida, 2 dias de Pra vida. poder ter alta e ir pra casa sem. Sem ter o estigma da fissura, né? Então, assim, são poucos serviços que fazem isso, Porque mas seria muito bom, né? Muitos já perguntaram isso pra gente. Por que que não faz o lábio, o enxerto, tudo de uma vez ali, né? Seria muito mágico se fosse possível e não atrapalhasse o crescimento, né? pois é. Imagina, você entra, faz o lábio, já faz o enxerto, já faz o palato e vai pra casa, daí só cresce. Mas a gente sabe que isso, em todos os trabalhos que tentaram adiantar ou não usar o crescimento ao favor do paciente, isso deu errado. Eu explico isso para os pais. Eu falo assim, a gente segue um protocolo, não é porque a gente acha bonito, é porque são Já foi anos testado, de né? pesquisa e de resultados, de melhores resultados. Então, a gente procura dentro dos melhores resultados o que pode Que oferecer para o pode ser melhor, né? paciente, né? Ah, mas eu falo para o paciente, eu falo, a quantidade de cirurgia vai depender do tipo da fissura que o paciente tem, né? Se ele tiver uma fissura unilateral, se ela é completa, se ela é incompleta, se ela é bilateral, se ela é completa, se ela é Ou incompleta. você vai ter que fazer bilateral em duas vezes ou em uma vez, né? Tem tudo isso que. E aí eu falo para o paciente, eu falo assim, são várias cirurgias? São. Mas se a gente conseguir fazer uma de cada, já tá bom. Estamos no céu. Porque o problema é que às vezes uma só não resolve, Hum. né? Ou porque teve algum problema, alguma complicação pós-operatória, ou porque um caso era mais complexo e necessitou de mais
de uma intervenção para um momento cirúrgico, esse número de cirurgias ele vai aumentar bastante. E eu acho que eu já falei isso aqui, mas quando eu começo a explicar para qualquer um o que é a fissura, eu mostro uma foto acho que estão 4 ou 6 bebês com uma fissura unilateral completa. Daí cada um tem um acometimento do nariz e do lábio, o palato de um tamanho. Você fala, todos no papel é igual. É igual. É igual. Tem a mesma classificação. Cada um, aqui vai ter mais tensão, aqui o nariz está pior, tá mais afastado, aqui tem menos vermelhão, ali tem mais. Então cada um vai ter um resultado, não tem jeito. E no papel é tudo igual. E na verdade não tem como você, eu sempre falo isso para os pais, não tem como você comparar resultado, porque cada um teve uma fissura. Né? Por mais que seja a mesma, por mais né, que seja a mesma embriologicamente falando, mas o acometimento não, porque tem a questão familiar, da genética familiar, famílias padrão que de crescimento. padrão de crescimento. Então, assim, eu sempre brinco, eu falo, é o mesmo cirurgião, no meu caso, fazendo as mesmas cirurgias para os mesmos tipos de fissura, com resultados completamente diferentes. Porque acaba acontecendo, né? Eles veem em rede social, vê um paciente ali que já fez. Eles têm vários grupos hoje, né? Tem grupo que a gente participa, tem grupo que é só de paciente ali. E um fala com o outro, com certeza. Sabe, quando vai. Eu fiz com o Zé, eu fiz com o Rodrigo. Quem que é melhor, quem que eu procuro. Não entre a gente, mas eu falo assim, do setor, né? Pra procurar. Eu já vejo muito isso daí hoje. Que eles se falam, quem operou. Erga a mão no grupo, eu fiz com o Zé, foi assim, foi assado. Eu fiz com tal pessoa, para poder orientar outras mães que vão fazer. Eu acho que assim, a orientação é super válida, né? Agora, você não pode esperar o resultado de uma outra pessoa, porque daquela pessoa foi bem sucedida, né? Você não sabe da onde. Eu falo que tudo você tá partindo de um barro, né? Para você fazer a peça que você vai esculpir. E é quase igual chegar com uma foto e falar que eu quero ficar igual, né? E você fala assim, não é possível, né? É impossível. Então, assim, a gente explica, mas as crianças são muito receptivas para isso. Eu sempre ouço muito o que eles têm para dizer, as queixas. Eu falo, olha, eu preciso saber o que te incomoda para saber se é possível melhorar isso. Não criar uma falsa expectativa, ou né? se a gente já chegou no que a gente poderia conseguir. Pra não ficar sobretratando também, porque senão, assim, tem pacientes que é o infinito. Né? E nunca vai chegar. Nunca vai chegar no que ele imagina que deveria ser. Então eu acho que quando você tem uma conversa sincera, você explica para o paciente, olha, nós estamos num bom resultado. Isso na plástica é muito mais, né, Rô? Muito mais. Muito mais. Muito mais o entender o psicológico do que o... E entender que você partiu de uma situação. Né? Eu sempre falo isso para o paciente, a gente tem que lembrar que a gente partiu de uma fissura. Né? Então, a marca nunca vai deixar de existir. Eu lembro que uma criança chegou, ela estava super bonita, super bem operada. Eu falei, tem alguma coisa te incomodando? Ela falou, tem. Eu falei, o quê? Ele falou, a minha cicatriz. Eu falei assim, isso não tem como. Eu falei, até hoje, isso não tem como. A gente não sabe no futuro o que é que vai acontecer. Mas não tem como apagar. Eu falei assim, você tá bonito, tudo, mas a sua marquinha... vai ficar aí. Vai ficar aí. Eu falei assim, é o seu charme. Né? Eu falei assim, não tem como isso daí. Mas a criança entende. Por mais que ela não queira ter, né, a cicatriz... É lógico, ninguém escolheu ter, né? Também. Exatamente. Às vezes eu até brinco para as crianças, o resultado às vezes é tão bom que a mãe fala, olha, as pessoas perguntam se caiu, né? Se bateu a boca e cortou. Eu falo, mãe, isso é um elogio. Falei, se a pessoa falou isso para a senhora, isso é um elogio. Quer dizer que não tem estigma. A voz tá boa, o dente tá no lugar. Eu falei, não tem estigma nenhum, né, da fissura. Falei, então a pessoa acabou de te dar um cumprimento. Sim. Né? Um elogio. Eu falei, então é assim, menos que isso, não tem como. Não tem como. Daí não vai ser eu. Não vou conseguir te dar. Aí eu falo, não, é só com o pai, né? E no consultório, qual que você costuma fazer mais o que hoje? É cirurgia estética mesmo? No consultório. Que é a procura? Eu tenho feito algumas cirurgias estéticas, não muito mais, por falta de tempo também. E por me dedicar mais à cirurgia reparadora. Tem porque a gente tá em Bauru, né? Em Bauru tem muito de tudo, parece, né? Então... Não sei pra cirurgia plástica, mas pra odontologia eu brinco que é o Iraque, sabe? Tem muita gente boa de tudo. Eu acho que hoje em dia tem muita gente pra tudo. Então você acaba diluindo, né? E assim, eu acho que na parte da estética,
Não que, Aten- não que falte serviço, graças a Deus, acho que a é, gente não consegue. a tendência, eu acho, do futuro é cada vez mais as pessoas se especializarem em alguma coisa Única, assim, né? única. É. A pessoa que faz face muito bem, então faz todas as técnicas, usa todos os aparelhos, né? Todos os preenchimentos. Só Porque cabelo também virou outra entendeu? Só especialidade. cabelo virou especialidade, né? Só Então, o assim, nariz também. Só não, mas também. fala unicamente o nariz, Sim. né? Então, assim, eu acho que o futuro vai acabar subdividindo, Todo né? mundo. Porque aquele cirurgião plástico generalista que faz e que eu sou e que você acaba operando tudo, mama, abdômen, enfim, Não com o não vai passar do atuar tanto tempo, assim, não né? vai atuar tanto, porque a pessoa vai falar, não, eu quero uma coisa ultra específica, que aí aquela pessoa tal é que vai ter. A cirurgia plástica, ela sempre vai ser uma cirurgia plástica, né? Bem Sim. feita, ela sempre vai ser boa, com técnicas já consagradas, mas como tudo, está se desenvolvendo Hum. técnicas e aparelhos e cirurgias minimamente invasivas e então assim, a tendência com o passar do tempo é você fazer subnichos dentro de cada especialidade. Mas falar fissura não é. Você não tem muita fissura no consultório, não tem Não, essa. não porque eu não quero. Eu sempre Tá. brinco que A fissura é lá é e. a fissura é lá. Porque na verdade o paciente vem até mim querendo operar e eu falo, olha, ele não precisa só de uma cirurgia de lábio. Precisa de uma cirurgia de lábio, de um tratamento ortodôntico, de um tratamento fonoaudiólogo. Eu não tenho isso para dar fora do mundo centrinho, né? Ou HC. Não tenho isso para oferecer. Eu tenho para oferecer a minha cirurgia, mas eu teria que Deve ter que ficar procurando. eu tenho que ficar procurando outros colegas que tenham experiência. Eu poderia perfeitamente indicar, entendeu? Mas eu optei por não. Eu acho que assim, quando eu tenho que tratar a fissura, o melhor lugar que eu posso oferecer para aquela criança é É lá, lá dentro. entendeu? Não que se for fazer, você quer fazer um retoque de lábio ou você quer fazer uma outra cirurgia de palato, porque essa não foi boa, já tô de alta. Aí eu não vejo muito problema. Mas isso é uma opinião Sim. pessoal, porque eu acho que assim é um tratamento multidisciplinar desde sempre, né? Então assim, você operar só o lábio ou só o palato e não encaminhar esse paciente para alguém que entenda, você não está fazendo o tratamento. É. E na minha vida o particular começou por conta de algumas coisas que Bauru ficou ruim para avião, né? Para chegar aqui. E depois que fechou a abertura de pacientes fora do estado, então acaba que, por isso que eu falei de Sim, Brasília, é por sim. conta disso. Também tem paciente que sabe do Sentem, mas que nunca veio aqui Uhum. e que busca tratamento fora, então tem mais gente. Mas sim, você tem que contar com uma fono, com um ortodontista, com gente de fora para poder ajudar, nutricionista, tudo ali na hora do. Então, um paciente, a gente vende um pacote de tratamento para poder conseguir. Exatamente. É um, O paciente fissurado ele é, precisa de um é um pacote. pique só, mas eu pago um monte de gente para poder. É, porque o que É, que eu pensei? Se eu falar para ele, ó, vai nesse, paga esse, e ficar dividindo, ele vai procurar cada hora um e eu vou ter que ensinar a pessoa que não está acostumada a fazer. sim. Então é melhor pegar quem tá acostumado, falar, ó, essa é a minha equipe, você vai passar com cada um. Se não gostar de alguém, a gente vê, mas todo mundo já tá acostumado É, na verdade, a ver, eu, sabe? como eu gosto de estar fazendo coisas diferentes, em dias diferentes, em lugares Diferente. diferentes, entendeu? Então, um dia eu tô no meu consultório, um dia eu tô na A unidade rotina, queimado, uma rotina. um dia eu tô tratando de fissurado, no outro eu tô fazendo cirurgia estética, no outro. Então, assim, eu Você resolvi tá no não, caso novo, eu resolvi não fazer uma equipe é pra poder viver multidisciplinar também, né? para Eu isso. também, Então, né? assim, então quando o paciente é um paciente com uma queimadura um pouco maior, eu falo, não atendo, né? Porque pra você morar no interior e não conseguir almoçar em casa, também não tem porquê, né? Não tem porquê, né? Não. Não, e assim, agora a gente está numa fase 50 a mais, né? Daqui a pouco, em que eu quero me cuidar e ter um tempo para mim, né? A loucura do dia a dia, ela também não pode Tem ser que ter hora pra levada, acabar, né? tem que ter hora para acabar, né? Eu prezo muito pela minha qualidade de vida, Não, eu pelas. falei brincando antes de começar, né? Eu tenho que chegar em casa pra ver as crianças acordadas, porque senão não justifica, né? Não justifica. Não, eu sempre brinquei, eu sempre falo, desde a época da cirurgia geral, eu falo assim, eu amo, né, operar. Eu adoro ser cirurgião, mas eu não sou psicótico e nem tarado. Então, assim, De centro cirúrgico eu não ali, né? tenho esse desespero para estar lá, não quero estar 40 horas do meu dia lá dentro. Eu Quer acho ver um que pouquinho do sol, eu acho que tem um momento, o momento em que eu estou lá, eu estou 100% lá, né? Isso é uma coisa que a minha família sempre me ensinou. Não tem fazer mais ou menos. Tem que fazer
direito, o melhor, o que você tem que fazer. É aquele momento seu, é aquele momento do paciente. Então, quando eu estou em cirurgia, eu estou 100% para dar o meu melhor. Mas eu não estou todos os dias para dar isso daí, entendeu? Eu tenho outros... Tem o dia do Rodrigo também, tem os né? outros objetivos, porque eu acho que, assim, o trabalho, ele é uma parte só da sua vida, né? Você tem outras coisas para fazer, né? Você tem Sua hobbies que casa. você gosta, você tem que fazer um pouco de atividade física, você tem filhos, você tem que cuidar, você tem que estar presente, você tem que ver crescer. Então, eu acho assim, amo o que eu faço, não tenho a menor dúvida. Acho que eu fiz a escolha, acho que foi divina de não ter feito oftalmologia, né? De certa forma, eu brinco que eu tô matando a minha vontade de ser dentista, porque querendo Você ou tem não, contato eu tenho direto ali, contato né? direto com o dentista, É. discuto e opero dentro da boca, então eu tô em contato direto com a Agora eu sei boca. porque você tem esse carinho ali com Então, tudo ali. eu gosto muito. Tem Então uma paixão antiga nisso, né? e eu falo assim, em algum momento da minha faculdade eu pensei em fazer pediatria. Então, assim, acho que este Não era pra momento ser, da né? minha vida uniu Tudo. tudo, porque eu atendo criança, que é uma coisa que eu gosto imensamente, né? Mexo com a boca, que em algum momento da Era, vida era, era uma outra era a vocação da paixão, odontologia. entendeu? E sou cirurgião plástico. E atuo numa das áreas mais bonitas da cirurgia plástica, que é você realmente transformar a vida de alguém. São cirurgias necessárias, vamos dizer assim, né? A pessoa não pode passar, Transformadoras, não né? pode passar sem ela. Hum. Não que as outras cirurgias não tenham a sua importância, tem sim. Eu seria hipócrita de falar que não, né? Eu vejo a mudança, eu vim de uma formação estética muito forte, né, de lá do Rio de Janeiro, mas são mudanças diferentes, são pesos diferentes, entendeu? E o meu peso para esse tipo de transformação, eu acho que é maior. A balança pendeu É um que pouco mais quando a gente para julga assim, a isso, dor de cada um é entendeu? de um jeito, mas um bebê com o lábio aberto não vai ter uma boa convivência no mundo lá fora. Não Não, consegue. não, até porque assim, Não vai falar por direito, muito não vai. menos o mundo já é Cruel. cruel. Vamos falar Por assim. muito menos, né? Então, assim, uma criança que não seja tratada ou que não tenha a possibilidade de conseguir um tratamento, vai ser muito complicado a inserção dela na sociedade. Sabe que eu vi um adulto só no hospital na minha época de residência. Eu tenho foto dessa paciente ainda, do que chegou adulto com o lábio aberto. Porque hoje em dia a gente não vê mais, graças a Deus, né? De não aparecer mais É muito paciente adulto. difícil. Mas aí é aquela história, né? O paciente, será que o paciente que teve uma cirurgia talvez não tão bem feita, ele não teria se beneficiado, talvez, do que ficado sem operar É. durante uma vida inteira? Então é difícil a gente julgar, É. né? Até esse assunto Aí eu que a não gente perguntei a falou. história, eu fui mais caruda. Eu vi a paciente, ela falou assim: você não deixou eu tirar uma foto pra eu usar em aula? Ela deixou. Eu vejo, Tanto que eu nem sei o RG, não tem as outras coisas. do lábio, eu acho que nesses anos todos lá, se eu vi, se eu me lembro, uma pessoa também. O palato, não. O palato, a pessoa consegue passar a vida, né, assim, sem operar. É mais mascarado, É né? mais mascarado, assim, a única questão é a fala, né? É a qualidade de fala. Que aí, às vezes, a história que eles contam o pai teve medo, né? De que a De criança operar, ia de morrer na operar, de morrer cirurgia, na né? cirurgia e tudo mais. Mas isso não dessa geração, né? De uma geração mais antiga, né? Pessoas com 50 Hoje com a anos, rede social, 60 internet, vamos falar assim, anos. é mais comum, né? Você busca informação, Não né? é? Então, assim, outra coisa, a medicina se desenvolveu muito, né? A qualidade anestésica desenvolveu muito, a técnica se desenvolveu muito ao longo dos anos. Então, não, eu sempre brinco com os pais, eles falam, tem risco? Aí eu falo assim, mas tudo tem risco na O vida, que não tem, né? né? Eu brinco, eu falo assim, você pode atravessar a rua aqui, ó, olhar para tudo que é Parece lado besteira isso, mas é e verdade, você ser né? atropelado por uma moto que surgiu do além. Mas você olhou para todos os lados, Você né? se precaveu, Você se né? precaveu. Então, assim, agora eu falo só que assim, existe uma vantagem, né? A gente é um hospital que tem um know-how de cirurgia. Eu falando centrinho, porque eu não opero particular, Tá. só opero no meu. Mas que em poucos lugares do mundo tem, né? E que há mais de 50 anos faz esse tipo de cirurgia. Então, assim, isso não quer dizer que não vai ter nenhuma intercorrência, nenhum problema, não. Quer dizer que você vai minimizar ao máximo, E todo né? mundo ali está acostumado, super acostumado Com esse tipo de a ver e tratamento, cuidar, né? né? Então, assim, eu falo para a mãe, falo, tenha fé, né? Para quem tem, Sim, claro. né? Tenha fé e Faça, confie, faz a sua oração enquanto né? acontece, né? Confie no profissional e
Pensa positivo, Pense né? positivo. E é muito interessante isso. Quanto mais a entrega dos pais, né? Quanto mais eles falam, ó, tá aqui, ó. Porque você já deve ter Parece passado que dá tudo mais certo do que você imaginava, mesmo nos casos mais complexos. Porque você deve estar acostumado com isso já, e é uma coisa que, ao mesmo tempo que é bom a confiança, acaba pesando mais é quando a gente vai planejar, por exemplo, vou planejar uma ortognática na avaliação, eu vou contar o paciente que eu vou fazer, ele fala assim, faz o que você achar melhor. Confio em você. Não quer nem saber, Eu sabe uma coisa assim? Fala, não, mas eu preciso te sei, contar o que eu vou fazer, te explicar o que você vai passar. eu preciso também. Eu preciso que o paciente entenda o que a gente consegue chegar, porque senão, principalmente já mais para o final do tratamento, quando vem a cirurgia de nariz, né, existe uma expectativa muito alta, né, e a gente tem que explicar para o paciente que as coisas têm limites, né, e não é fazendo uma segunda reoperação ou uma terceira reoperação que você vai Vai conseguir um garantir, resultado né? melhor, entendeu? Então, assim, isso eu acho que é importante, mas eu entendo da confiança, porque a pessoa tá ali, né? Ela tá te escolhendo, vamos dizer assim, ela confia no seu trabalho. Tá sendo entregue a você ali na Não, hora, e né? a gente vê isso, né? Hoje mesmo eu operei uma menininha de 12 anos, em que a gente fez um retoquezinho do lábio, porque tava pegando no bracket dela, Ah, né? Um excessozinho de mucosa, e ela tá me incomodando. Mas ela olhou pra mim e ela falou assim: eu tô ótima. Tipo assim, eu só falo faz, não, normal, minha estética, minha não aparência tem tá do que maravilhosa, não tem reclamar, que né? reclamar. Ela falou assim: só esse pouquinho de mucosa que tá me incomodando. Então, assim, é um bate-bola, Né? entendeu? Eu entendi, falam, Ela não realmente. foi lá reclamar ou te Não, pelo questionar, né? contrário. Pelo contrário. Então, assim, Isso não é nada pra mim, né? Tipo, são pacientes, na verdade, assim, a gente trabalhar com um paciente que realmente precisa da cirurgia, eles são pessoas agradecidas, normalmente, né? Porque, assim, você tá dando tudo de si e ele tá tá recebendo recebendo tudo. de você também, entendeu? Você tá dando o seu melhor e a transformação tá ali, né? Pro pós-operatório da primeira cirurgia, o que você acho que é a que mais participa, né? O lábio, né? Cirurgia primária de lábio. A orientação para os pais, assim, que vão passar por isso é muito difícil. Olha, assim, Usar existem o protetor muitas do lábio, do bracinho ali é. existem muitas particularidades até de médico para médico, então eu só posso falar Não, de do você, que do claro. que eu acho, né? Então, assim, na verdade, o primeiro mês pós-operatório é um mês importante, né? Eu brinco com os pais que eles não vão para lugar nenhum e ninguém vai vir fazer visita na casa deles. Porque você quer evitar ao máximo que a criança pegue alguma Infecção, infecção uma que gripe que possa seja, né? abrir os seus pontos de uma cirurgia que foi bem complexa de fazer, né? Ainda eu até brinco e falo assim, não existe só uma cirurgia de lábio, é a cirurgia de lábio ou a cirurgia de É o dia palato. do lábio. É o dia e é uma cirurgia complexa, não é uma cirurgia boba, né? Então, assim, é complexo, a gente espera que tenha um resultado X e para isso precisa de um pós-operatório bem feito. Então, normalmente eu falo para os pais, é dieta só líquida, se a criança for beber ainda vai ser só leite materno. Eu não gosto de dar mamadeira, né, nem choquinha, nem nada disso, por quê? Porque acaba que o bico traumatiza, às vezes um Mas na mãe pontinho pode. do peito Da peito pode. pode, né? Pode porque o bico materno do peito da mãe, ele é Anatômico. moldável. É. Então, conforme a pressão que a criança faz, o bico responde, né? Ele se molda para aquilo, como se fosse um travesseiro da Mas se não é NASA. no copinho. Senão é no copinho ou na colherinha, né? E assim, a talinha é importante porque Pra não. não bater, porque na verdade a mãe às vezes fica desesperada, que às vezes a bebê chora demais e tudo vai abrir os pontos. Não, não é isso que faz abrir ponto, chorar É o ou cutucar, né? é o Coçar, né? bater, eu falo cuidado no berço, Levar alguma coisa né? na Levar boca. alguma coisa na boca. Então, são esses cuidados. Que a Não, talinha é o primeiro mês, um praticamente? Um mês. mês, né? Para mim é tudo um mês. Tudo mês. Depois de um mês Pra terminaram. facilitar a memória. E também assim, porque às vezes é três semanas de cicatrização, mas ainda é uma cicatriz recente. Você não quer que nada Um mês pra aconteça. garantir tudo. Um mês para garantir. Tá. Aí depois você orienta a massagem na cicatriz. Daí você faz esse retorno com um mês também? Não, Normalmente? a gente no hospital, a gente faz o próximo retorno é a próxima cirurgia. Normalmente, porque às vezes se for um transforame, Já volta já pro volta palato. para a próxima cirurgia, que é dali, sei lá, 6 meses. Tá. Você acaba avaliando o lábio e já vai estar fazendo a outra cirurgia. Já deixa marcado quando Já dá deixa, alta. já deixa a alta dada com o retorno já. Tá. Quando é uma cirurgia que não teve acometimento do palato, por exemplo, às vezes eu marco com 6 meses, Pra às vezes eu pra marco com fazer um um ano controle, né? para avaliar. Mas não há necessidade de um retorno tão próximo, porque Não vai, só vai olhar só também, vai né? olhar. Às vezes a pessoa
vem de longe só para você olhar. Fala, tá Então, ok, vai embora, né? Então, assim, a gente faz um casado com outras especialidades. Então, o dentista quer ver, Vou com outros ali, eu né? vejo, né? Já vai com a fono. Mas nessa fase a gente também não vê. Acaba que não. Não, é o odonto Não, PV, né? no P sim. É o odonto PV. É daquele paciente, às vezes, que usou O o modelador. modelador, daí eles acompanham. Isso é uma né? coisa que questionam muito, né? Né? Pôr ou não pôr. Então, assim, agora a gente está numa proposta de pôr, É. né? De ver se realmente existe uma mudança significativa e um serviço muito bem feito. Eu conversei com a Cleide, ela mostrou uns resultados aqui, achei interessante de ver, né? Porque não era uma coisa que se tinha antes, né? É isso que eu falo da inovação. Então, acho que. Né? Então, Como que a gente vai saber? Testando. Ao longo do tempo, mas assim, você vai testando, você vai vendo as técnicas mesmo para cirurgia de palato. Elas mudaram muito. Sim. Desde sempre e desde que eu entrei também. Também. Entendeu? Pra Então, estar atualizado. assim, para você mudar, para você ir. Você teve que mudar o jeito de fazer ou não aconteceu isso? Não, na verdade, eu entrei e comecei a fazer toda a minha formação de fissura, eu aprendi no Centrinho. Né? Isso eu tenho muito a agradecer a doutora você Thelma. recomeçou tudo aqui. Porque na verdade, assim, eu tinha a ideia, o conhecimento teórico, mas não o conhecimento prático. Tá. Né? Então, todo o conhecimento prático eu tive. Você foi ver o que acontecia, como acontecia. Ver o que acontecia e eu tive excelentes professores no Centrinho, né? A doutora Thelma Brosco, o doutor Garla. Então, assim, eu tenho a agradecê-los. Eu falo que eu fui um bom aluno e fez sua lição de fiz casa. minha lição de casa direitinho. E então, assim, as técnicas mudaram. Então, eu comecei fazendo de um jeito, ao longo do tempo a gente foi modificando e hoje eu acho que os meus resultados são bem... Respondem à sua expectativa. Respondem às minhas expectativas. Eu acho que tá bem dentro do que eu imaginava. Porque quando eu pensei no modelador, eu penso numa coisa assim, que mal também não vai fazer, entendeu? Não é uma cirurgia a mais, não é uma loucura de ver, assim. É porque, na verdade, assim... Eu acho que não é para toda mãe que vai ter a paciência de usar, sabe? E também, assim, ele precisa ser... Às vezes ele vem junto com uma plaquinha oclusal. E aí a criança vai crescendo, e você tem que trocar a plaquinha. Tem que trocar sempre. Entendeu? E tem a questão da criança estar numa idade em que ela não vai arrancar o modelador e tudo isso. Então acho que não é para todo mundo pela situação, pelo entorno ali, sabe? Pelo entorno. A primeira pergunta que eu acho que a doutora Cleide deve ter te falado é: qual é a sua disponibilidade para voltar para o hospital? Não posso vir uma vez por ano. Não vai dar certo. Nem começa. Nem dá. Entendeu? Então, assim, isso tudo, assim, agora a gente está numa fase em que a gente está atendendo pessoas de um círculo menor. Né? Um raio menor isso de distância. É ruim e é bom. É bom porque você consegue ter o paciente, mas na sua mão. Menos falta. Para ele voltar, para ele aderir a um tratamento que são tratamentos longos. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão mais longe, às vezes... Estão ficando cada vez mais órfãos também. Mais órfãos. Porque a ideia de ter vários centros nacionais, né? É um papel muito bom, mas é um projeto muito bom. É um projeto muito bom, mas que precisa de muita coisa para acontecer. Se aqui demorou tanto para andar do jeito que tá hoje, excelência, né? Não vai de um ano para o outro conseguir em lugar nenhum. Se conseguir, teriam feito aqui, porque na época que montou aqui, todo mundo era excepcional, sabe? Mas na ideia pública é que esses centros funcionem como se fosse aqui. Igual, como se fosse Cadastrou, você está disposto a fazer, você está treinado a fazer multidisciplinar, não só de um profissional. Não. Né? Não como a subsede é. É outros mini hospitais. Então, assim, não sei. As coisas vão se acomodar, eu acho, com o passar do tempo. Não teria também como o Centrinho ser um hospital nacional. Pela distância, nós somos um país continental. Né? Nós não estamos falando de Espanha e Portugal. Né? Que você pega um trem de alta velocidade e você chega em algumas horas no outro lugar. Você vê lá histórias de Roraima, do então, Acre. Assim, eu tenho pacientes que vêm de Roraima, que vêm do Acre. 3 dias sentado de ônibus. Né? Então, assim, qual é a disponibilidade desse paciente voltar? Ao mesmo tempo que a gente esbarra numa situação. Então, você não pode voltar, então você vai fazer o tratamento na sua cidade. Mas quem vai fazer lá, doutor? Vai fazer lá? Né? Eu não vejo isso porque, assim, uma vez que eu operei, o paciente precisa dos outros tratamentos. Não precisa de uma nova cirurgia, só que... Você só empurrou ele para frente, O relato dos pacientes é assim, eu fui em 6 dentistas. Ninguém quer pegar o caso. Por quê? São casos complexos, eu entendo. Né? É melhor, às vezes, você não pegar um caso que você não sabe conduzir
do que você pegar um caso e mal conduzir. E quem fala comigo no Instagram, sabe? Eu sempre mando foto do tipo do aparelho, de como que vai ser, o protocolo de fazer, para tentar ajudar à distância. Porque às vezes o dentista, ele sabe fazer. Ele só não sabe assim, se a fissura é unilateral, como que eu faço o aparelho? Se é bilateral, como que eu faço a contenção? Como que eu ativo o expansor? Então, às vezes, alguma coisa assim, só um ajuste fino ali que falta. Que falta. Mas ver a fissura já dá um bloco assim de, não vou fazer. Prefiro não pôr a prefiro mão. não pôr a mão. E aí o paciente fica nessa do tipo, tá, eu tô longe, mas lá também também não vou conseguir. Também não vou conseguir. E aí fica o nada. Eu sempre falo uma coisa assim, acha um dentista com boa intenção que daí eu acho que eu consigo ajudar. Porque se é uma pessoa que sabe, tem uma boa formação, sabe fazer as diferenças, se eu passar, eu acho que a gente consegue um bom meio termo ali de... eu acho que a diferença da minha área da sua área é que, tipo assim, na minha área eu resolvo e aí acaba ali. Acabou, A tipo, área pra de eu operar, vocês, ele tem que me preparar, Pra sabe? você operar, você precisa de um bom ortodontista que vá conduzir para uma situação que seja favorável para o seu tratamento. Não, porque você imagina, uma pessoa não quer fazer uma profilaxia, uma limpeza nos dentes porque tem a fissura. Mas qual que é a diferença? Chega nesse nível, né? Então, daí você fala assim, né? pô... Porque assim, você não tá pedindo pra pessoa colocar conduzir um dá uma aparelho. Cambalhota aí em 3 metros de altura, não é então. isso. Mas aí a pessoa fala, não. Não, via fissurar, não faço. Prefiro não fazer. Eu acho que isso é essa informação que dá pra gente empurrar ali. Não, dá pra fazer, não tem nada demais. A ideia era que o país realmente tivesse os seus centros, que a pessoa tivesse esses profissionais que tivessem habilitado, porque, como tudo, por exemplo, na minha especialidade, hoje em dia, por exemplo, a fissura é uma especialidade. Então, assim, são pouquíssimos cirurgiões plásticos que se dedicam à fissura, né? Assim como tem os plásticos que se dedicam só à reconstrução de mama, assim como tem os plásticos que se dedicam só, entendeu? Então, assim, precisa ter essa formação das pessoas que se interessem pelo assunto e que vão levar, porque, assim, a curva de aprendizado é grande, né? É um nicho... Fala que é infinito, né? É um nicho muito seletivo de paciente, né? E que nem todo mundo se interessa. Mas eu falo assim, às vezes, como um negócio, uma especialidade de retorno, porque todo mundo tem que fazer, tem que ter o retorno financeiro, né? Mas às vezes em São Paulo, você vai concorrer com o hospital, mas quem está muito longe, às vezes não. Às vezes vai ter essa procura, né? Essa gama, né, de pacientes. Pode ser que consiga desenvolver. Que fácil não é, mas consegue achar esses pacientes. Porque um fala pro outro. Sim. Um fala pro outro. E você sabe como que é consultório, isso um acaba falando. E depois, a gente falou mais ou menos ali nos 6 meses o lábio, né? E depois vem o palato, né? Que é uma outra cirurgia importante pro crescimento, né? É mais ou menos o mesmo pós-operatório, acaba sendo, não é? A gente costuma fazer a cirurgia do palato depois de 1 ano, né? A gente fala uma idade ideal até 1 ano e 8 meses, que é quando a criança ainda não tá falando em grande volume, só nas primeiras palavras, sons então, ali, assim, né? a gente tenta que até esse momento a criança esteja operada. Mas eu já operei crianças de outras idades e aí a gente precisa de um tratamento fonoaudiológico mais intensivo, com profissionais também capacitados e que saibam o que está fazendo, né? Então, assim, mas o cuidado de pós-operatório é a mesma coisa que o lábio, a criança já vai estar um pouquinho maior. A mesma contenção do bracinho, vai ser líquida também durante o mês, né? Tem essa questão da higiene oral, que eu sempre explico para os pacientes. E, passado este momento, né? Então, eu falo que a partir do momento que ele operou o lábio e o palato, a plástica acabou. Vai ser uma criança que então, agora, a preocupação é brincar e falar. Né? Agora, dali para frente, eu falo que tem um momento da odontologia, né? Porque aí vem depois o enxerto dos pais descansarem um pouquinho, entendeu? Né? Até tem um chegar tempo até chegar lá, né? Até esperar até a não, haja coração dos pais, né? Imagina, então, cada ano fazer uma cirurgia. Por isso que eu falo, quando a gente consegue fazer uma cirurgia de cada com sucesso, já é muita coisa. Porque você vê o que acontece. Nessa ordem, acaba que os pais tiram as férias da família, assim, para cuidar do bebê no momento do lábio e muitas vezes tira outras férias em família para cuidar do bebê na parte do palato. Então, é um ano turbulento para a família no primeiro ano. Esse primeiro 1 ano e meio é um ano mais complexo, ano de mudança, assim, de tudo ali, né? A vida do casal muda muito. Mas é o que a gente está falando. Depois disso existe uma folga de procedimentos. É um ano intenso, depois é um ano mais de águas maneiras. Depois ali. Começa um trabalho mais tranquilo, até chegar o momento do enxerto ósseo. Já
já leva um tempo maior, né? Até uma nova intervenção cirúrgica. Oh, Pode ser que nesse caminho surja da otorrino, porque assim, tem como uma a gente vida está ali. falando, é um tratamento multidisciplinar e que cada um vai atuar É dentro da único, sua né? especialidade, né? Ô, Rô, e como que veio essa paixão por canetas aí? Eu sei que você tem uma coleção. Tenha. E hoje você tá sem, né? Hoje. Tá no meu Cadê a jaleco. caneta? Eu tenho uma paixão grande por caneta tinteira. Mas Não aponta sei. assim, ó, eu falo quem vê o Rô todo dia, cada dia é uma, ele nunca repete. Não. Não, porque assim, acho que eu tenho umas 30, pelo menos, né? E eu troco todo dia e assim. Mas a paixão é o cuidar, ou escrever? Olha, ou... esse final de semana eu passei uma boa parte do meu final de semana limpando caneta, enchendo Caneta inteiro, né? tinteira, e foi um prazer. Todas elas estão funcionando, entendeu? Você testa no papel. Toda viagem que eu faço, eu trago uma caneta, né? Se eu tenho que alguma coisa que eu vou comprar, é Você uma vai atrás caneta, né? Eu procuro uma caneta do local. Não sei te dizer de onde surgiu. Eu sempre gostei de escrever, né? As crianças Tanto que às vezes brincam. eu pego uma nova e falo assim, ô Rô, vem ver que eu comprei, é o que eu tô usando agora, que eu descobri. As crianças brincam que eu tenho letra de professor, né? De Sim. professora, porque é uma letra toda certinha. Não é perto da minha, Deus Então, o assim, eu sempre escrevi bonito, entre aspas, porque a minha mãe sempre foi atenta nessa questão Ô, de mas ter minha uma, mãe também, mas de é ter falta uma de ca- capacidade de fazer. Eu de fiz ter uma tanta caligrafia. E aí eu lembro que eu sempre tive um olhar para caneta, mas nunca surgiu, né? Aí na residência foi uma coisa bem engraçada. Eu comprei uma caneta tinteira sem a menor Sem saber usar. conhecimento e comecei a escrever no pronto-socorro, né? E aí os chefes olhavam e falavam: você tá de sacanagem, né? Todo mundo com Que bique. tipo assim, todo mundo tem 1,5 milhão de pessoas para atender e você vai escrever de caneta tinteiro? Falou, mãe, qual é a diferença, né? Só porque é tinteiro? É que eu tava, na verdade, tendo dificuldade para escrever. Era o começo. Era o começo. O começo da sua... E aí você vai assim, como qualquer coleção, você vai aprendendo que tem pontas diferentes, que tem modelos Grossura, diferentes. E aí, acabou. Aí eu gostei e Vai comecei. vai levar pra sempre. Acabei comprando e eu acabei de fazer uma viagem para a Alemanha. Fui, inclusive, numa das lojas das marcas que eu mais gosto de comprar. E é muito bom porque é um prazer. Assim como você gosta de chá, né? Assim, dentre outras Sim, coisas, eu gosto muito de caneta. Então, assim, sempre que eu posso. Não são canetas caríssimas, nem tenho. Não é essa a intenção. Não, Né? mas dá pra ver a sua letra Eu no prontuário. gosto. Porque a gente já tem prontuário, é meio digital, é meio analógico. Meio ali, né? analógico. Acho que todo mundo sabe quando é a sua letra. Até porque é desse tamanho. Você já olha... Já Não, sabe que passou por mim. mas não é o tamanho da letra. É... Como que fala? É a cor da tinta. A cor da tinta. A cor da tinta. Isso eu não mudo, tá? Eu tenho... Quem já passou um tempo ali sabe que a cor da sabe que a tinta cor é o da azul. tinta é o azul. E em casa, assim, como eu tenho várias canetas, eu tenho acho que umas 15 cores de tinta também. Mas para trabalhar Mas para trabalhar não dá. é o azul. Mas aí eu tenho as minhas canetas mais queridas que ficam em casa e cada uma delas tem uma cor diferente. Tá. Entendeu? Que aí Por isso que a gente não vê no dia a dia. Não vê no dia a dia, porque eu escrevo com as minhas canetas na minha casa. É para fazer uma carta, é para mandar um presente de aniversário. Não sei. Na verdade, assim, engraçado que na faculdade eu já tinha esse negócio com caneta e fui eu que escrevi todos os convites de formatura, meu e de alguns amigos. Porque a letra é bonita e aí falaram não. E usava caneta. Não tinha tinteiro. Não tinha tinteiro, é verdade. Entendeu? É da residência esse a tinteiro, então né? foi da faculdade que eu comprei uma caneta de escrever mais grossa e fiz vários convites. Não sei de onde surgiu isso. Não sei. Mas sabe o que eu gosto da tinteiro pelo mecanismo. Sim. Pela coisa da tradição, do mecanismo, de como que é, desse cuidado de limpar, de encher de tinta. E assim, não tem como você fazer uma letra feia com uma caneta tinteira, porque vai borrar. Você tem que caprichar Porque mais. Você tem que caprichar mais. E é engraçado que eu fui no Japão e aí eu vi, eles usam também, né? E eu vi eles fazendo os símbolos das letras japonesas e eu falava, gente, como é que consegue, né? Só que lá no Japão eles usam todas as canetas com a ponta extra fina, porque você tem que fazer vários risquinhos para formar o monograma, né? Eu achei que era a ponta, é calígrafo, né? Aquela que muda, que dá, ela fica fina e grossa também. Grosso. Então, assim, tem para todas, até para isso. Na Alemanha, cada criança ganha uma caneta tinteiro para aprender a escrever, ter uma letra mais bonita e saber escrever com caneta tinteiro. E cuidar, né? Isso, aprender a cuidar. das que você tem. Essa última viagem eu trouxe para minha sobrinha também, uma caneta tinteiro. E ela levou na escola. Mostrou, Ninguém nunca nem viu isso, né? Até as crianças que me veem escrevendo falam, mas o que é isso?
E acabou que a minha filha gosta, mas por causa do desenho, né? Acabou tendo que usar, às vezes, um tinteiro, uma caneta de nanquim, alguma coisa assim. Então, por conta de aprender a desenhar, de gostar É, de desenhar. e como você fala que ela faz desenho, né? Eu converso muito com a esposa do Milton, que é o É. professor dela, e ela sempre me traz tintas e canetas que ele usa, porque assim, ele gosta também e É. coleciona também. E A aí, gente foi viajar, minha filha quis trazer uma caneta pra ele de presente. mas assim, como não, né? É É. uma coisa assim, isso daí Não é mais uma, é a. não é? É É tipo assim, mas você tem várias, por que que você troca? Não, porque aquela caneta me lembra alguma alguma coisa. coisa. E tem a memória do lugar que A ela memória veio. do lugar de onde ela veio. É. Exatamente. Não tem isso mesmo. E tem caneta que eu ganhei que às vezes não gosto de usar porque eu lembro da pessoa que eu ganhei. Tem tudo isso daí. É. Mas o chá, assim, eu gosto de tomar, sempre gostei. Eu não servi aqui, Rô. O que acontece é atender depois do centrinho. Então a gente sai de lá às 5h30, começa aqui umas 6, 6 e pouco, consultório. Se eu chegar agora, assim, não sei, talvez você tome porque você gosta de café, mas a maioria não gosta de tomar um expresso esse horário, Sim, depois do expediente, assim. Então acabava que você quer um café? Não, daí ficava assim, então tá, é entendi. água então, não Mas tem mais tem nada, todo sentido isso que você está falando. entendeu? E daí uma outra coisa, você recebeu uma mãe com um bebê, ou igual eu recebo aqui um adolescente para operar, nunca vi. Daí eles vêm de fora, de longe. Como que eu vou contar uma história, conversar sem explicar nada? Aí é um jeito de eu falar assim, ó, essa infusão aqui, ó, eu chego aqui, ó, por exemplo, ó, essa daqui, ó, uma infusão de banana com kiwi, um chá que é rooibos, ele não tem cafeína, pode tomar à noite, vem da África do Delicioso. Sul. Daí você explica assim, fala, ah, eu quero esse aqui. Daí eu pego, tá num dia quente igual hoje, eu faço gelado. Daí até o paciente que nunca tomou, ele toma, porque é um suco, quase um suco sem açúcar, sabe? Então, você consegue cativar dela vai lembrar. Daí eu coloco lá, tomou o chá de banana no dia tal. Daí da próxima vez eu falo, ó, hoje eu vou Entendi. fazer um de melancia com menta, só que eu vou fazer quente ou você quer gelado de novo? Daí eu experimento. Nossa, bom, né? E daí, às vezes, na hora de ir embora, eu mostro algum outro assim, daí eu falo, e tem. Porque esse que a gente tá tomando é um chá puro, né? Que é um chá branco. Ele é folhinha bem novinha. Então ele não tem o cheiro, ele tem um pouquinho de cafeína, um pouquinho assim, tem mais cafeína que aqueles que é só uma infusão de fruta. E esse é a folha da Camellia sinensis mesmo, que é o que faz o chá, enroladinha nova. Então, esse daqui a pessoa não pode pedir, deixa eu pôr açúcar, que eu sei que vai estragar o chá, entendeu? Entendi. Daí eu não posso. Nem tem. Se a pessoa nunca tomou, nunca vou fazer um desse primeiro, que é um chá mais premium, assim, uma coisa mais Entendi. diferente. Então, eu vou nesse daí, que eu sabia que você não ia querer, não quer pedir põe açúcar pra mim, eu sei que você não ia fazer Você isso. sabe que eu tenho uma memória afetiva com chá, Ah, que eu era pequeno, devia ter que uns 7 anos, e eu fui até uma escola de inglês com a minha prima, que ela já fazia inglês, e eu fiquei lá vendo como que era uma aula de inglês, e quando terminou, a gente foi tomar um chá gelado, né? E aquela sensação de até tomar um chá hoje. gelado daquele lugar do inglês são coisas assim que eu nunca mais esqueci. Eu não sei nem se a minha prima lembra dessa situação, Mas não saiu da sua mas da minha cabeça. cabeça nunca mais saiu. Aquela coisa assim de tomar o chá gelado, que ela falava, não, nos Estados Unidos eles tomam chá gelado, não É, sei o quê, nós vamos fazer um chá gelado para tomar. Então, não tenho hábito porque eu gosto muito de café, como a sim. gente estava É. conversando, né? Gosto de comprar Que é grãos, gostoso igual né? também. De comprar grãos diferentes e xícaras diferentes. Mas, Mas o chá tem a mesma coisa, porque é praticamente a mesma planta, igual o café, né? Só que você muda cada solo, cada lugar, cada torra vai ter a sua diferença. O chá também. Cada oxidação vai ter uma cor, não, e essas vai ter um sabor. combinações também, né? Que são Sim. incríveis. Então Eu daí fiquei, isso que muda. eu E esse voltei, daqui, que é o de hortelã gelado, é uma delícia no calor. eu voltei do Japão e lá tem Hum, muito hábito, né? De sim. chá. E a gente foi para casas de chá. Você ia ficar louco, né? De se perder, porque assim, é muita coisa, é Muita muita opção. variedade, muita opção para N coisas, Todo né? mundo que foi, eu dei dica de ir agora num lugar lá. Ninguém foi que eu falei. Mas é um lugar que eu gosto de ir, que tem em Paris e em Londres. Mas começou em Paris, a loja de 1800 e pouco. Olha, E eles têm em Tóquio. E tem dois lugares no Japão. Mas eu não te falei, mas a maioria que eu falei, ninguém foi. Falei, ó, passa lá, dá um jeito de ir pra conhecer. é porque na verdade é assim, ninguém iria para uma casa de caneta. Porque É, isso está dentro de você. é. Você vai priorizar isso, né? Então, assim, numa última viagem que eu fiz, Não, eu dou um jeito de ir, eu sabe? mudei o roteiro para ir para Heidelberg,
porque era lá o lugar que fazia as canetas que eu gosto de usar, entendeu? Mas não tem nada que mais que tem lá, mais nada. A Mas caneta. tem isso. Mas tem a Tem isso, caneta é. e eu mudei o percurso para chegar lá. Então é isso daí, então não tem jeito. Ah, porque um monte de bullying, porque cada dia é um. Hoje eu achei que esse combinava com a nossa conversa e com esse chá. Não, e ficou perfeito, né? Até o tom do chá. Não é por acaso, né? Tem uma combinação, Tem tem um um porquê porquê, disso né? aí. E é um prazer, né? É um Ah, e acho que prazer. isso é servir, é acolher a pessoa que vem aqui, então Sim. tem todo isso daí. Mas o chá veio por isso, para ser uma bebida que se tome depois do horário e que Não, tem uma história para e você contar. compartilha, Porque se eu né? abrir uma coca aqui é igual, De jeito um nenhum. refrigerante, sim. É uma bebida, E mas não você é acha, eu igual. acho que o chá ele é até mais compartilhável do que o café. Ele tem esse É, ambiente de de fazer. acolhedor, de Mas o fazer o café de moer, de esquentar a água, também sei, tem isso. também tem Também isso, tem isso. né? O cheiro não tem, é Quando inconfundível, você né? tá ali fazendo toda essa preparação, é que eu não sou bom na cozinha, então é tudo bem Mas pronto. você fazer o café ali na hora, o preparo, na hora que você vê o cheiro passando a água, você vê Sim, ele pingando no copo, isso também também é um prazer, né? é de sentar e conversar. E É café é verdade. muito bom. Mas eu fiquei uma época maluco de café, assim, de comprar pedaços, os pouquinhos de experimentar, de moer em casa, e prensa, e faz no V60, e eu fiquei uma época atrás disso. Na verdade, assim, eu gosto de grãos, mas eu não sou uma boa pessoa de ficar fazendo essas coisas de cozinha. Então, assim, eu tenho várias máquinas, né? Uma máquina que moe o café e faz o café expresso, uma de cápsula ABC, outra de outra cápsula ABC. E aí, dependendo do meu humor, do meu dia, Você lembra do sabor da e... minha disponibilidade, eu vou para tomar, entendeu? Mas a que eu mais gosto é de café que moe o café ali na hora e faz o expresso. Então eu troco o grão com bastante É, frequência, até para experimentar e saber quais esse sabores é o legal, né? É. te agrada, né? Então isso acaba que no dia a dia eu tomo muito mate. Você leva Mate, para tomar levo. no dia a dia? Ah, não levo, tem um em cada canto. É bom porque já A- hidrata Onde eu também, fico né? mais de um dia, eu deixo. Se eu ficar um dia só, eu levo e trago. Mas se eu fico, igual no hospital, 3 dias seguidos, eu já deixo um lá. Aí eu venho aqui tem um também. Em casa tem um. Pra poder facilitar. Vou na casa de um amigo muito tempo, eu deixo um lá, já tem um lá. Um amigo que eu vou mais com frequência. Já Verdade. deixo lá pra poder tomar. Então fica assim, Que pra não legal. faltar. Para não ficar, ter a menor possibilidade de De, não de ter. ir no ter uma conversa e tomar um mate ou alguma coisa. Então acaba sendo por causa disso. Mas o café, acho que o brasileiro é muito mais café, né? É muito Sim. mais. Todo mundo que você perguntar, às vezes chá muito. Por mais que seja uma bebida no mundo muito consumida, no Brasil o café ganha. Acho que Né? mundialmente, Então né? não tem comparação. Mundialmente. E uma coisa que faz pouco tempo, mas que eu passei a gostar muito, é daquele café, falo cold brew, que fica uma infusão fria que você toma gelado. Você já experimentou? Eu gosto de café, mas só o tradicional. Eu não gosto de café em nada mais. Mas, Nem é- frio, mas ele é o mesmo café, mas é nem. gelado. O sabor é parecido. É, É, não experimentei. é gostoso. Até às vezes sobremesa, tiramisu, alguma coisa que tenha café na Não vai. composição. Não tenho a mesma vontade de. Eu gosto de café. Mas esse gelado foi uma das descobertas aí que eu gostei. Tomei aquele que o passarinho come, né? Que lá é Como muito chama? bom. Eu esqueci agora. Tá na ponta da língua, mas eu Eu esqueci. tava tentando lembrar pra falar mas eu gostei desse. Eu já experimentei e não sei se eu achei ele tão. Eu tomei em Curitiba, daí eles serviram um normal da casa e um. Na época era um Mogiana e esse daí, eu esqueci o nome do passarinho. Esqueci. Mas daí quando você toma os dois, você vê uma diferença. Mas sozinho, se eu tivesse tomado sozinho, talvez não teria boca pra sentir essa diferença, não. Eu não sei se eu tenho esse paladar tão afinado, Hum. né? A gente foi também, tava lá no Japão, a gente comeu uma carne diferente, que é uma carne bem tradicional lá, e uma outra carne qualquer. Eu falei, vou fazer um Um olho duplo fechado cego aqui. aqui, Não. sabe? Não tenho esse paladar assim É. tão especializado para diferente. Não Acho que seria, é treino, não né? seria um enólogo bom, por É um exemplo. treino, né? Então daí acaba que eu vejo assim. Mas valeu, Rô. Muito bom. Gostei da Ótimo. conversa. Passou É um rápido. prazer. Você me Oh, muito convidou bom, tantas viu? vezes a vir Não, eu falei, eu não ao seu desisto. consultório, né? É, E acaba que nunca dá certo, nunca dá certo. E hoje tudo deu certo, né? gravamos, As tomamos chá. cirurgias acabaram num tempo adequado.
eu consegui sair, porque geralmente eu fico muito mais além do meu horário para poder acabar as cirurgias, então era para ser. Eu sei como que é isso aí. E a gente tenta, porque assim, eu sei que você foi muito rico a conversa, e eu penso sempre quando eu converso, que a gente falou de coisa pessoal até, mas é de uma mãe e pai que assistem, e às vezes não vão ter a oportunidade de estar frente a frente com você, sabe? Porque é outro colega que vai cuidar, eles já vão mais ou menos com o que pode acontecer, como que é para ser um acolhimento ali de uma primeira consulta de um bebê para poder entregar, então eles já vão com um parâmetro, uma régua melhor, assim. Eu acho que assim, o que os pais devem pensar é que tem tratamento, né? É uma coisa assim que vai dar um bom resultado, é uma entrega, né? Não percam a oportunidade de tirar dúvidas, né? A gente está lá para isso, para esclarecer. Para a gente é o dia a dia, mas para a família que está Hum. tendo, como eles mesmos falam, não tem nenhum caso na minha família, né? Procurei para todo lado e não tem nenhum caso na minha família. Então é algo novo e como qualquer coisa nova, assusta, né? Intimida, preocupa. Então assim, vai dar certo, né? Conversem, se preparem para um tratamento longo, mas que ao final vai ser recompensador e vai chegar bem próximo do que talvez devesse ter nascido, né? Amém. Joia, Muito bom, obrigado. obrigado, Rô. viu? Foi um prazer estar Muito- aqui. Prazer foi meu, valeu mesmo. Que volte mais ainda, se você quiser voltar mais pra frente aí, trazer outra ideia, de conversar, porque eu sei que a gente, sempre que se encontra, bate um papo bom ali. Eu sei que se a gente ficasse aqui mais um tempão, ia ter história pra contar e você é um cara que aproveita muitas coisas. Sei que você tem muita história que você não falou aqui, que você pode vir contar numa outra vez, aí, com certeza. Será um prazer. Tá Tá bom? bom? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui. Eu gostei muito dessa conversa. Se souber de alguém que precisa do tratamento de paciente que vai fazer a cirurgia plástica, então compartilhe esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito, não deixe de nos seguir e clicar aqui também com um gostei, que ajuda muito o nosso trabalho a ser divulgado. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite.